Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é um livro de romance histórico e faz parte de uma série. Eu li 2 livros dessa série no mês de fevereiro e eu vou comentar o primeiro com vocês, que se chama Desejo, da autora Nicole Jordan. Esse exemplar da série conta a história da Brin. A Brin, ela vem de uma família nobre, porém decadente. Ela vive com os seus 2 irmãos e o irmão dela mais velho é o arrimo de família, né? É a pessoa responsável por sustentar a sua família, só que ele tem alguns negócios ilícitos, né? Ele é contrabandista. Então eles vivem em perigo, né? E ele também vive em perigo para conseguir sustentar a família e as coisas não andam nada bem para eles. E se não bastasse, a Brin, ela é amaldiçoada, ou melhor, todas as mulheres, né, todas as descendentes da família dela, elas são amaldiçoadas. Elas têm o poder de conseguir encantar um homem, né, seduzir, né, qualquer homem. Todo homem que conhece a Brin fica apaixonado por ela, só que se ela corresponder, né, a essa paixão, a esse amor, esse homem acaba morrendo. Então a Brin, né, ela nunca conseguiu se envolver com alguém. A única vez que ela tentou isso, ela se deu mal, né? O rapaz que ela se apaixonou acabou morrendo e ela resolveu que nunca mais ela iria se envolver com ninguém porque ela não quer ser responsável pela morte de ninguém. Até que ela conhece, né, o Lucian, que é um nobre, ele é um conde. E ele fica encantado pela Brin, é claro, né? Ela é uma moça encantadora e também por conta, né, da maldição, né, que a Brin sofre. E ele acaba se apaixonando por ela, ela também fica encantada por ele, mas ela não quer saber de nada com ele, porque ela sabe, né, da consequência dela se apaixonar por ele. Só que durante, né, o percurso da história, o Lucian acaba propondo um acordo para Brin, para a família dela, de se casar com ela, porque ele também, né, ele já está na idade, né, ele já aproveitou bastante a vida, e ele, além de ser um conde, ele é um agente da coroa, então ele constantemente vive em perigo, então ele acha que está na hora dele ter um herdeiro, né, porque a qualquer momento ele pode morrer, então ele quer ter um herdeiro. Então ele quer se casar e como ele fica encantado pela Brin, ele resolve se casar com a garota que aceita, né, para poder salvar a sua família. Só que, como eu já disse, ele trabalha para a coroa, ele tá investigando algumas coisas, né, ilícitas que estão acontecendo e acaba envolvendo também a família da Brin no meio e é uma reviravolta, é um vucu-vucu nessa história e também, né, tem o receio, né, da Brin se apaixonar por ele, só que ela não consegue. Depois que ela se casa com ele, aí que ela percebe que ela tá apaixonada por ele, mas ela luta com todas as forças pra ela não se apaixonar por ele, pra não corresponder esse amor e parari parará. Então o livro gira em torno disso, né, sobre a maldição que recai sobre a vida dessa garota e sobre as intrigas, né, sobre os problemas que a família dela tem, né, por conta de se envolverem com contrabando também. Então o livro fala basicamente sobre isso. Eu li o segundo livro também, que faz parte dessa série, que se chama Sedução, e essa é a capinha dele. Esse livro aqui não tem nada a ver com a primeira história, a única ligação que tem é que o personagem principal dessa história, que é o Damien, ele é amigo do Lucian, que é o protagonista da primeira história. As histórias não se interligam. Apesar que esse livro, gente, eu comecei a ler de trás pra frente. Se eu não me engano, Sedução é o 3º livro da série, mas tudo bem, né? Esse aqui conta a história do Damien, que é um nobre também, que adora, né, aproveitar a vida. E até que um dia a irmã dele acaba sofrendo, né, um acidente, ela fica paralítica por conta, né, de uma decepção que ela teve com o rapaz, e ela tava discutindo com o rapaz, caiu da escada, acabou ficando paralítica. E ele ficou muito bravo com isso, ele ficou possesso com isso, e ele jurou vingança, né, contra esse rapaz. Até que ele convida esse rapaz pra jogar com ele, esse rapaz acaba perdendo tudo que ele tem pro Damien e acaba ficando na miséria. Só que ele não sabia é que esse rapaz tinha uma família, né? Tinha outras pessoas que dependiam dele também, uma delas é a Vanessa.
E a Vanessa, né, para tentar reparar o erro do irmão, ela vai atrás do Damon, pedindo, né, para que ele tenha misericórdia, para que ele não tire tudo da família dela, que deixe pelo menos uma propriedade. Só que o Damon não quer saber. Ela faz uma proposta para ele. Ela se oferece, né, para cuidar da Olivia, que é a irmã dele, né, que está acamada, que está paralítica, para ela poder conseguir reparar um pouco, né, desse estrago que o irmão dela provocou na vida dessa família. Ele aceita, só que com uma condição, que além dela ser, né, cuidadora da irmã, que ela seja amante dele também. E o livro gira em torno disso, gente. Da moça, né, tentando reparar um erro que o irmão fez, né, como uma ovelha no matadouro. Só que ela acaba se envolvendo, né, com o Damon, ela acaba se apaixonando por ele. E ele também, apesar de ter aquele desejo de vingança, aquele ódio no coração, ele acaba se apaixonando por ela também. Então, a história do livro gira em torno disso, né? E por que, gente, esses dois livros ficaram em último colocado no mês de fevereiro, já que eu sou apaixonada por livros de romances históricos? É o seguinte, apesar, né, de todo livro de romance histórico ter a mesma carinha, né, rumar para um mesmo caminho, eu achei que esse livro, assim, foi muito mais do mesmo, sabe? Não acrescentou nada, não foi histórias, assim, surpreendentes, a escrita também não é uma escrita tão surpreendente assim, então pra mim não fez tanta diferença, por isso que eles ficaram em último colocado no mês de fevereiro. Só que eles são livros bons, sim, não são livros terríveis não, tá? Mas eu já li livros de romances históricos melhores que esses, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele tem uma capa linda, rosa, que eu adorei demais, e ele se chama Baía da Esperança, da Jojo Moyes. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, antes de falar dele, eu vou falar da autora. Eu já li outros livros dessa autora, inclusive, né, tem um livro dela em especial que eu gosto demais. Gosto e não gosto, tá? Porque eu chorei demais nesse livro. É um livro, assim, super comovente, que é o livro Como Eu Era Antes de Você, que inclusive vai ter um filme agora, né, pra ser lançado em abril desse ano. E eu tô louca pra ver esse filme, mas, assim, eu tenho que estar preparada, gente. Porque é complicado o final do livro, né? Não sei se o filme vai arrumar por esse mesmo caminho, mas é complicado, você chora demais. Eu chorei demais no livro, eu tenho certeza que eu vou chorar no filme, né? Já vi o trailer, já coloquei também no Facebook o trailer desse filme e é um filme, assim, muito aguardado. Acho que é o filme que eu mais estou aguardando, né? O lançamento desse ano. E esse livro aqui, gente, eu esperava um pouquinho mais dele. Apesar, né, dele ter uma história envolvente, uma história, assim, encantadora, é uma história profunda, só que, na verdade, ele não me pegou de jeito. Achei a leitura um pouco cansativa, eu achei que ela demora, um livro, assim, que demora pra engrenar. Apesar, né, de ter uns personagens, assim, bem interessantes, esse livro aqui, pra mim, sinceramente, ele deixou um pouco a desejar. Esse livro, ele começa contando sobre um rapaz, o nome dele é Mike, ele trabalha numa grande empresa de engenharia. Ele já é uma pessoa, assim, super sucedida, ele mora em Londres, ele já conquistou tudo aquilo que ele queria conquistar na sua carreira, ele tem uma noiva, né, ele está prestes, né, a se casar, só que ele tem um grande projeto agora, que é a meta da vida dele, né, é um projeto de um grande hotel numa baía, né, que fica na Austrália, e que para que esse projeto ele possa ir para frente, ele tem que viajar até a Austrália para fechar os últimos acordos, né? E para ver o lugar também, né? Onde que vai ser essa rede de hotéis. E quando ele vai, gente, lá para a Austrália, conhecer o lugar, ele vai meio que como um espião, né? Porque as pessoas que vivem, né, na Baía da Esperança, né, lá na Austrália, são pessoas, assim, que gostam de preservar a natureza, são pescadores, são pessoas que vivem, né, na verdade, do turismo, né, dessa baía. Tem muitas pessoas que fazem observações de baleias, de golfinhos, e ele acaba se hospedando num hotel que é meio que o centro desses pescadores, né? Dessas pessoas que trabalham na Baía da Esperança.
E convivendo, né, com essas pessoas nesse hotel, ele acaba vendo o lado dessas pessoas, as dificuldades que elas têm, a troca, né, de informações sobre o impacto, né, ambiental que pode existir quando grandes empresas têm intenção de vir para a Baía da Esperança, que é o caso da empresa dele, só que ninguém sabe, né? E ele acaba ficando preocupado com isso também, porque pequenos detalhes, pequenas coisas que acontecem na Baía da Esperança acaba surgindo um impacto muito grande, né, na vida marinha e acaba prejudicando. E ele acaba vendo esse lado, e ele acaba ficando comovido, né, não só pelas pessoas que vivem desse turismo, como também pelos animais, né, que acabam sendo ameaçados de extinção, ameaçados de não chegarem mais na Baía da Esperança, e ele, né, acaba vendo o lado dessas pessoas. E uma das pessoas, assim, que mais encanta o Mike é a Lisa. A Lisa, ela é neta da dona, né, do hotel que ele fica. Na verdade, é uma pousada, né, uma pousada familiar. E a Lisa é, né, a neta dessa mulher. E ela também, né, ela trabalha como observadora de baleias, né, ela leva as pessoas para observar as baleias lá no mar. E ele acaba, gente, ficando encantado por ela, pela filha dela. Ela tem uma filha também apaixonada pela vida marinha. E ele acaba ficando apaixonado por ela, e ele tem a noiva dele. E ele, gente, fica num dilema, assim, grandioso. Porque, assim, ele tá ali pra cumprir uma meta, ele tá ali pra fechar um negócio, mas quando ele começa a conviver com essas pessoas, ele não quer mais fechar esse negócio. E ele fica, gente, numa corda bamba, assim, tremenda. É muito difícil pra ele. E a vida da Lisa também, gente, é rodeada de mistérios. Você percebe que a Lisa tá ali meio que fugida de alguma coisa. Ela é uma mulher muito introvertida, ela não gosta que as pessoas invadam o mundo dela. É uma pessoa, assim, que tem traços de depressão. Você percebe que ela tem muitos problemas. Ela tenta ao máximo, né, não demonstrar isso. Ela é meio que autodestrutiva também. Só que, mesmo assim, o Mike, ele acaba se apaixonando loucamente por ela. E ela também, mesmo não querendo, né, ela acaba se encantando por ele, só que vai passar muitas águas debaixo dessa ponte, porque fica complicado as coisas com o Mike, e o livro gira em torno disso, gente. É um livro emocionante, sim, ele é. Assim, eu acho que ele começa a ficar, assim, bem legal, bem emocionante, quando você já lê, sei lá, 75% do livro, aí ele fica legal, sabe? No começo ele enrola, ele demora pra definir certas coisas, assim. Por isso que ele ficou quase em último lugar dos meus livros lidos no mês de fevereiro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama O Mar Infinito, do autor Rick Yancey. Esse livro aqui, gente, é o seguinte. Ele é o segundo livro de uma trilogia. Eu não li o primeiro livro da trilogia, mas eu já explico o porquê. E já explico porque eu comecei a ler esse livro. Eu fui assistir um filme no mês de fevereiro que se chama A Quinta Onda, que foi um filme assim que eu gostei demais. E depois que eu assisti esse filme, eu fiquei sabendo que na verdade ele é baseado num livro que se chama A Quinta Onda. E pra não ler, né, o livro de novo, porque eu assisti o filme, eu resolvi começar pelo segundo livro. Não sei, gente, se o primeiro livro contou a mesma história que contou no cinema. Só vou dar uma pincelada do que eu vi no cinema, tá bom? Não sei se tá diferente ou não. A Quinta Onda conta a história basicamente da Cassie, que é uma adolescente que vive uma vida normal de adolescente, com as suas paixonites, né? Com aquela coisa de melhor amiga, de festinha. Ela tem uma família muito feliz, então ela vive uma vida normal, né? De uma adolescente normal. Até que um dia, né, a vida dela vira de ponta cabeça, assim, da noite pro dia, depois de um acontecimento. Que acontecimento é esse? Uma grande nave extraterrestre acaba vindo pra Terra, e ela fica pairando na cidade, né, onde a Cassie mora, e esses alienígenas, né, eles não entram em contato com ninguém da Terra, eles simplesmente, né, ficam naquela nave sobrevoando, né, a cidade. Na verdade eles ficam estáticos, parados, e não entram em contato nenhum. Eles ficam só observando. Até que, com o decorrer do tempo,
coisas começam a acontecer, não só na cidade dela, mas no mundo todo. Você percebe que, na verdade, esses extraterrestres, eles estão aqui na Terra para destruir mesmo a Terra, para exterminar os habitantes da Terra. Daí vírus se espalham pelo mundo todo, através das aves, maremotos grandiosos, dizimam cidades inteiras, matando milhões e milhões de pessoas. Depois eles ficam sem energia elétrica, ficam sem água, sem telefone, assim, o mundo vira um caos. E as pessoas começam a migrar para outros lugares, para outras colônias, para viverem, né, num lugar mais seguro, para fugirem, né, na verdade, desses extraterrestres, porque eles não sabem o que eles querem e eles percebem que eles estão matando todo mundo. E o primeiro livro foi o filme, né, na verdade, foi basicamente contando da primeira até a quarta onda. E eles estão esperando, gente, a quinta onda, que pra eles vai ser a onda que vai exterminar o povo de vez. Ah, e tem um detalhe que eu não contei pra vocês também. Depois, né, aí não posso contar, se eu contar vou fazer spoiler. Cala a boca, então tô calando a boca, tá bom? Eu ia contar uma coisa pra vocês, mas eu contava fazer spoiler. Então o livro, ele continua, né, narrando a história, depois de um certo acontecimento, que eu não vou contar o que é a Cassie e alguns dos seus amigos tentando, gente, sobreviver a tudo isso, sabe? E ela tá nessa luta, gente, tentando sobreviver, tentando fazer com que outras pessoas, né, que estão com ela sobrevivam também. E eles estão nessa luta infinita, gente, não é fácil. Agora, o que eu vou falar pra vocês? A quinta, O Mar Infinito, gente, o autor, ele tem uma narrativa, uma narrativa boa, porém cansativa. Eu achei que o livro seria tão dinâmico como um filme, sabe? Mas não foi tão dinâmico assim. Às vezes eu achei ele meio parado, sabe? Eu demorei um pouco pra ler esse livro e ele, gente, é fininho. Esse livro aqui, se ele fosse interessantíssimo, eu teria lido ele em 3 dias, mas assim, ele foi um pouquinho cansativo. Eu achei, gente, que ficou muita ponta solta, sabe? Mas ele serviu também pra você conhecer os outros personagens mais a fundo, né? Coisa que no livro, que no filme, na verdade, era mais baseado na Cassie, né? Na vida dela. E eu achei que esse livro, O Mar Infinito, ele conseguiu contar a história um pouquinho mais dos outros personagens também. Então é isso, gente. O próximo livro se chama Rainha Vermelha, é da autora Victoria Aveyard. Esse livro aqui, gente, ele tem uma capa bonita, né? Uma capa brilhante, ó. Tá vendo? Prateada. Só que eu odiei essa aba gigante aqui, gente. Essa aba gigante atrapalha demais quando você tá lendo, sabe? Nossa, ela incomoda demais. Eu não gostei dessa aba, não, mas eu gostei da capa do livro. É um livro, assim, bem interessante. Esse livro aqui, gente, é o seguinte. É uma história meio assim de amor e ódio, sabe? Agora, por que é uma história de amor e ódio? Ele tem, gente, uma história interessante, sabe? Só que quando você começa a ler o livro, você começa a lembrar de outros livros. É uma coisa assim, sei lá, gente. Por exemplo, lendo ele, eu lembrei muito do livro Seleção, sabe? Lembrei de trechos de outros livros também que eu não me recordo agora. Então, assim, é uma história legal, mas parece que você já viu em algum lugar, sabe? Parece que é mais do mesmo. Mas mesmo assim, vamos lá. Eu vou contar a história pra vocês. Ele conta a história da Mary. É o seguinte, gente. A Mary, ela vive numa sociedade, assim, bem opressora. Ela vive numa sociedade que ela faz parte dos vermelhos. Quem são os vermelhos? São pessoas comuns. Só que os vermelhos, gente, eles são a escória mesmo, são as pessoas assim mais pobres, são as pessoas que mais sofrem mesmo para ter alimento, e eles são oprimidos por um governo que é governado pelos prateados. Quem são os prateados? São as pessoas, né, que têm sangue prateado. E por elas terem sangue prateado, elas são superiores às pessoas do sangue vermelho. E essas pessoas prateadas, elas têm poderes sobrenaturais. Então eles meio assim que dominam, né, os elementos, o fogo, a água, o vento. Os prateados, eles são pessoas ricas, pessoas importantes, são pessoas que vivem, né, próximo ao rei, são as pessoas privilegiadas. E os vermelhos não. E a Mary nasceu, né, entre os vermelhos, e ela vive numa aldeia chamada Palafitas, e a família dela sofre demais, e ela sofre também uma perda assim muito grande, porque assim, todo vermelho, quando completa 18 anos, ele tem que ir pra guerra. Que guerra é essa? É a guerra que os prateados estão combatendo
contra outros reinos. Só que os prateados, eles não vão pra guerra. Quem vão pra guerra, na verdade, são os vermelhos. E eu achei isso, assim, super injusto, porque, assim, já que os prateados têm poderes, eles são super, ultra, mega poderosos, eu acho que era eles que deviam ir pra guerra, e eles não vão, são os vermelhos. E esse recrutamento, gente, é obrigatório, não tem jeito. Vai homem, vai mulher. Se você não tem uma profissão ou se você não é um aprendiz de alguma coisa, você é obrigado a ir pra guerra, você é obrigado a lutar mesmo. E é bem difícil, porque a Mary, ela já tá quase completando 18 anos, ela já tem três irmãos na guerra e ela tá preocupada, né, de ir pra guerra. Ela tá meio que já conformada, na verdade, né, que ela terá que ir pra guerra. E o que que acontece, gente? A Mary, né, por conta das dificuldades que ela tem na vida, ela é uma assaltante, ela é uma furtadora de carteiras. E numa dessas noites, né, que ela tá furtando a carteira de alguém, ela acaba conhecendo um rapaz que acaba arrumando um emprego pra ela no palácio. Então, esse emprego, né, que ele conseguiu arrumar pra Mary no palácio, vai livrar ela do recrutamento e ela vai ter um salário. E ela começa, gente, a conviver com os prateados. E já no primeiro dia, gente, que é um dia, assim, bem especial no reino, né, a Mary, devido a alguns acontecimentos, ela acaba descobrindo que ela também tem poderes, assim como os prateados. Só que ela, gente, é uma vermelha. Como que ela tem poderes assim como os prateados? E o rei, né, acaba descobrindo isso, porque quando ela descobre na frente de todo mundo, né, e o rei acaba prendendo ela no castelo pra meio que estudar ela e pra meio que também ficar perto dela, porque ela é poderosa, gente, o poder da menina é grande. Então ela acaba convivendo mais no palácio. E ela fica, gente, num conflito muito grande. Por que um conflito muito grande? Porque ela tá convivendo, gente, com pessoas que ela sempre odiou a vida dela inteira. Né, ela odeia os prateados com todas as suas forças, né? E ela começa a conviver com alguns prateados, ela começa a ter amizade com alguns prateados. Assim, nada é fácil pra Mary ali dentro, porque ela tem muitos inimigos. E pra ela também é difícil nessa convivência com os prateados, porque ela sempre fica pé atrás com os prateados. E, gente, essa história tem uma reviravolta no final que eu fiquei assim de queixo caído. E eu quero ler o segundo livro, sim. Eu até comprei o segundo livro, peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Esse daqui é o segundo livro, A Espada de Vidro, que vai continuar, né, contando a história da Mary. E eu quero ler. Espero, né, que tire essa minha impressão do mais do mesmo, né? Mas como eu disse, gente, esse livro é uma história de amor e de ódio. É um livro bom, é um livro intrigante, sabe? Você começa a ler, você quer saber o que vai acontecer lá pra frente, você fica naquela ânsia, sabe? De terminar o livro logo para saber o que vai acontecer, mas durante a leitura do livro você parece que viu aquilo em algum lugar, sabe? Eu tive essa ligeira impressão, então eu quero ler o segundo livro para ver, né, se tira essa impressão que eu tive do livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é o ganhador do mês de fevereiro e é um pequeno livro com uma história gigantesca, uma história assim maravilhosa, uma história encantadora. Eu estou falando do livro Passarinha, da autora Catherine Erskine, não sei se assim se fala o nome da mulher, porque eu achei bem complicado. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, ele me pegou de jeito. Eu tenho um fraco por histórias onde o personagem principal é um personagem infantil. E principalmente quando a história é contada através dos olhos, né, desse personagem, que é o caso desse livro aqui. Eu li um livro, né, ano passado, ano retrasado, não me lembro, que era contada por um personagem infantil, né, pela visão dele, que era o livro Fique Onde Está ou Então Corra, que é um livro assim encantador. E o livro Passarinha me lembrou muito esse livro, gente. Não tem nada a ver uma história com a outra, mas assim, é aquela história de criança contando, né, o seu mundo, né? E esse livro é mais especial ainda. Esse livro aqui, gente, por que eu falo que ele é mais especial ainda? Ele é contado pela personagem que eu já falei, o nome dela é Catherine. Catherine. E ela, gente, é uma menina, ela é autista, só que ela tem, acho que tem
O autismo dela é um autismo diferente, porque além dela ser autista, ela tem a síndrome de Asperger, alguma coisa assim, eu não lembro, é um nome meio complicado, que parece que é um espectro a mais do autismo. Eu não sei explicar muito bem disso, gente, porque eu não entendo disso, então eu não vou me adentrar a esse mundo, tá bom? Então a personagem, ela é uma personagem autista, e ela tá passando por um momento assim difícil. O irmão dela, gente, que era pra ela assim um porto seguro, que era a pessoa que colocava ela no trilho, né? Ela vivia com o irmão e com o pai. Ela não tem mais a mãe, né? A mãe dela morreu algum tempo atrás de câncer. Então ela vivia, né, na verdade, com o irmão e com o pai. E o irmão dela, gente, ela era a pessoa que mais levou força pra ela, sabe? Nos momentos de crise, né? Com o autismo ele tem, né, essa certa dificuldade, né, de se comunicar, de conviver com outras pessoas. Ela leva muitas coisas assim ao pé da letra, sabe? É o pé da letra mesmo, gente. Se uma pessoa fala uma coisa pra ela, ela coloca na cabecinha dela que é aquilo que a pessoa está falando. Por exemplo, tem uma parte do livro que fala que o irmão dela foi pro céu, não sei o quê, e na cabeça dela, ela olha pra cima, tipo, ela quer ver o irmão dela no céu, entendeu? Ela leva as coisas muito ao pé da letra. E o irmão dela, que era o porto seguro dela, morreu. E ele morreu, gente, assassinado na escola, onde um dos alunos, né, saiu atirando num monte de gente, matou um monte de gente e matou o irmão dela também. E essa morte, gente, não, né, do irmão dela, de outras pessoas também, não só abalou a família dela, como abalou toda a vizinhança. É uma história assim que abalou a cidade inteira, abalou muito o pai dela, sabe? E ela fica naquele mundinho dela, né, tentando entender tudo isso. E ela, gente, é uma pessoa, uma criança muito objetiva. Ela quer consertar as coisas, sabe? Ela, na verdade, gente, ela quer que a história da vida dela, né, a história do pai dela, tenha um desfecho. Ela quer que o pai dela pare de chorar pelos cantos e ela quer ter um desfecho na vida dela. E ela começa, gente, a buscar esse desfecho para a história. É muito bonito isso. E a orientadora, né, da escola dela ajuda muito ela nisso, ela conviver com outras crianças, porque ela, apesar, né, dela estudar numa escola comum, com pessoas, com crianças comuns, porque ela é na verdade, ela é uma menina comum, né, gente, ela só é autista. Ela quer conviver, né, com outras pessoas, mas ela não gosta daquela coisa do olhar, né, de olhar no olho, ela não gosta daquela coisa de amizade, ela acha complicado, né, as pessoas. Apesar dela ser muito nova, ela é uma grande desenhista, e é interessante, gente, que por conta, né, do autismo, ela não gosta de cores, né, ela em especial, eu não sei se todo autista é assim, tá, gente? Se eu falar besteira, vocês me perdoem. Ela não gosta de cores, né? Ela não gosta que uma cor encontre com a outra. Ela acha isso uma coisa muito bagunçada. A vida dela tem que ser preto no branco. Tanto é que ela faz desenho só de preto. Porque ela não gosta de pintar nada, sabe? E é muito interessante ela contando, né, isso tudo. Que ela não gosta do encontro das cores. As roupas, né? Ela não gosta de roupas coloridas, tem que ser de cores únicas, não pode ter detalhe, assim. Ela é cheia de coisas, assim, que é só dela, do mundinho dela. E ela, né, durante o livro, ela fala muito sobre o dia que a nossa vida desmoronou, que é o dia que o irmão dela morreu. E é muito interessante, porque a personagem, apesar, né, dela não conseguir captar sentimentos, né? Tanto é que a orientadora da escola, ela ajuda muito ela nisso, né? De tentar captar os sentimentos. Ela faz um esforço, gente, enorme realmente para tentar captar sentimentos, porque ela não tá sentindo aquilo. E eu achei demais isso no livro, sabe? Ela é uma menina, assim, muito objetiva, ela quer ajudar as pessoas, ela quer resolver o problema do mundo, sabe? Sabe aquela coisa muito lógica, onde um é mais um? Ela é assim. Ela quer resolver o problema, ela quer ir a fundo, ela quer que as pessoas sejam felizes, né? E eu achei demais essa história, gente, porque é uma menina sozinha, tá tentando mudar o rumo, né, da tristeza das pessoas que estão convivendo com ela. E ela é uma menina, né, que já enfrenta as dificuldades dela, né, dela com ela mesma, né, e ela tentando se adequar ao mundo. É um livro, assim, bem comovente, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Eu gostei demais desse livro, eu gostei demais da personagem desse livro. Eu acho, assim,
Sinceramente, gente, que as pessoas deveriam ser menos complicadas e serem mais objetivas, como essa personagem foi. Pra mim foi, assim, uma experiência, sabe? Foi um aprendizado. Eu não convivo com nenhum autista, não conheço nenhum autista. E foi interessante conhecer um pouquinho também sobre o mundinho do autista, como que ele vive, o que que ele pensa, quais são as dificuldades que um autista tem. E eu achei, assim, bem interessante, sabe? E eu achei bem interessante também que a personagem, ela quis ser algo a mais, né? E chega de falar dessa história, senão eu vou ficar aqui a tarde inteira falando desse livro. Mas é um livro que eu super indico a leitura dele. É um livro muito, muito bom e vale muito a pena ler o livro Passarinha. E esses, né, foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado dessas resenhas. Espero que eu não tenha falado demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam comentar, que vocês possam curtir o vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!